O relógio marca 7 horas bem na hora que o telefone toca para confirmar que o alvo já era. O cara olha de cima para o corpo no chão e avisa que o serviço foi feito com sucesso. Debaixo de todo aquele sangue dá para ver um uniforme escolar com o nome de Ryu Kang-min. Vestido de estudante, a maior dificuldade dele agora é conseguir descolar um maço de cigarro. A falta de nicotina tá batendo forte enquanto ele espera no meio daquela multidão na rua. Esses prédios gigantes e carros barulhentos mostram como tudo mudou nos 10 anos que ele ficou fora. Carrões de luxo e pessoas estilosas deixam claro que a cidade agora tá em outro nível. Um pato amarelo gigante flutuando na água chama a atenção dele como um símbolo bizarro de evolução. Só as cerejeiras floridas na beira da água continuam iguais mesmo depois de tantos anos. O barulho das famílias passeando faz ele lembrar de uma vida simples que ele nunca mais vai ter. As pétalas voando no vento levam o pensamento dele direto para os tempos de criança. Ele consegue lembrar direitinho dos pais rindo debaixo das árvores floridas e sente um aperto no peito. Até as piadas bestas daquela época conseguem trazer um pouco de paz para esse cara frio. A realidade bate de volta e ele continua andando sozinho debaixo daquela chuva de pétalas rosa. Um bip eletrônico estraga o silêncio e ele coloca a mão no bolso do uniforme sem a menor vontade. Quando ele puxa aquele rastreador tático militar, ele saca que o sossego dele já era. O sol vai caindo no horizonte e ilumina uma placa antiga de cigarro lá no alto do morro. Ele para na frente de um mercadinho de bairro e sente uma vibe boa de lugar comum onde vive gente normal. Ele abre a porta de correr e entra no mercado meio escuro, percebendo que não tem ninguém no balcão. Aproveitando que o caixa tá vazio, o jovem assassino começa a espiar as marcas de cigarro nas prateleiras. Um cliente estranho aparece do nada perguntando se menor de idade pode comprar cigarro agora. Disfarçado, ele finge costume e diz que está só fazendo um favor usando o cartão chique do pai. Ele ainda pede para parcelar a compra em dezenas de vezes enquanto o cara desconfiado fica só de olho. Pedindo desculpas pela confusão, o garoto inventa que cresceu fora do país assistindo novelas. O coroa conta que também acabou de voltar do exterior enquanto um estilete perigoso brilha no meio deles. O garoto dá um sorriso de canto percebendo que os dois trabalham exatamente na mesma profissão sombria. Do nada o coroa parte para o ataque numa velocidade absurda, tentando acabar logo com a ameaça. Com a lâmina afiada encostada no pescoço, o assassino lendário ouve a pergunta se ele veio para matar alguém. Ryu dá um sorriso bem calmo percebendo que o adversário dele não é nenhum amador. O veterano aponta o dedo e diz que ele é um traidor da organização secreta. Ele começa a listar as acusações de ter matado membros do sindicato e fugido sem deixar rastro. O assassino mais velho avança de novo, jurando que vai acabar com a raça do garoto ali mesmo. A porrada come solta dentro do mercado e as mercadorias voam para todos os lados, destruindo tudo. O inimigo para o ataque imediatamente quando bate o olho naquele cartão de luxo. Nesse submundo, a cor do cartão que você carrega mostra exatamente o seu nível de perigo. Só que o lendário cartão preto é exclusivo para quem está no topo absoluto da organização. O assassino experiente confessa que nem sabia que existia alguém desse nível tão alto. Ryu estala os dedos da mão e agradece o elogio do veterano com a maior educação do mundo. O jovem dá uma alongada nos ombros enquanto o outro pergunta onde ele escondeu as armas. Meio sem graça, ele admite que os seguranças do aeroporto confiscaram todo o equipamento dele. O assassino mais velho segura a faca sem acreditar em tamanha amadorice de uma lenda. Ele quebra a ponta da própria lâmina para criar a arma de arremesso perfeita. Num movimento rápido, ele joga o pedaço de metal direto na direção do rosto do jovem. O projétil corta o vento com precisão e explode uma garrafa de plástico que estava do lado. O veterano insiste em saber por que um agente tão foda resolveu trair o grupo. Um cara do nível dele deveria estar ostentando muito em vez de viver fugindo como um rato. Ryu não diz nada e apenas aponta para uma lata de conserva aberta ali na prateleira. Ele desabafa que a vida dele no sindicato era igualzinha a estar preso dentro daquela lata escura. Sem tempo para poesia, o veterano parte para cima pronto para dar o golpe final. Um barulho de metal ecoa quando Ryu defende o ataque perfeitamente usando aquela lata vazia. Segurando a tampa cortada da lata, Ryu comenta que aquela embalagem destruída é mesmo a metáfora ideal. O veterano zomba do papo filosófico e pergunta se ele já se esqueceu de como a realidade deles é cruel.
Faíscas voam pelo mercado escuro com os dois assassinos lutando na velocidade máxima. O caçador experiente aceita que viver obedecendo ordens igual a um cão do sindicato é um verdadeiro inferno. Um grito desesperado por liberdade de verdade ecoa no mercado enquanto a luta chega no nível máximo. Os dois se movem no mesmo ritmo preparando o ataque final com precisão cirúrgica. Um brilho rápido de aço corta o escuro e um corte fatal é feito num piscar de olhos. Caído, o veterano avisa que tentar sair do sindicato custa um preço alto demais pago com sangue. Sangrando muito, ele revela que a organização acabou com a família dele sem dó nem piedade. Ryu escuta calado enquanto o outro explica que o grupo vigia cada pessoa que os agentes amam. Num último esforço desesperado, o veterano avança quebrando tudo e levantando uma poeira danada. Uma foto de família caída no chão cheio de poeira serve para lembrar o preço de tentar se rebelar. Ryu joga o adversário com tudo contra o chão de madeira, destruindo o que sobrou da loja. Encarando o inimigo derrotado, Ryu pergunta calmamente se é mesmo impossível fugir desse destino maldito. O homem quase sem vida olha para o retrato quebrado da família lamentando as escolhas do passado. Com um olhar frio, Ryu diz que perder tudo na verdade foi um preço muito barato. Ryu pressiona o homem querendo saber se ele realmente teve coragem de abandonar o próprio sangue. O veterano lembra que sempre vinha a esse mercadinho e conhecia bem o dono, que era um senhor de idade. Vendo como o velho estava cansado, ele até sugeriu fechar as portas mais cedo para descansar. Mas o trabalhador sorriu dizendo que precisava continuar trabalhando para sustentar quem amava. Aquele homem honesto dava vida trabalhando duro naquele espacinho apertado. Sem sentir absolutamente nada, o assassino experiente tirou a vida daquele comerciante inocente. Chocado com tamanha maldade gratuita, Ryu olha para o inimigo com o maior nojo do mundo. O veterano derrotado pergunta se o jovem também está nessa luta apenas para salvar a própria família. Ele diz que esse ponto fraco em comum é o único motivo de eles continuarem sendo capangas do sindicato. Com um olhar congelante, o jovem avisa que família para ele é só uma coleira que te prende. Um estalo alto de metal faz pedaços de madeira e destroços voarem pelo chão do mercadinho detonado. Protegendo o rosto, Ryu grita que prefere morrer a passar a vida preso em qualquer tipo de coleira. Uma energia vermelha surge num corte cruzado destruidor que pulveriza tudo na frente. Cuspindo sangue, o veterano louco dá um sorriso e tenta um último ataque suicida na garganta do rival. Mas um impacto do nada paralisa o homem quando ele percebe que o próprio pescoço já foi cortado. Ryu olha para a lâmina minúscula e comenta rindo que ela é pequena demais para esse tipo de serviço. Totalmente em choque, o homem sangrando não consegue entender como foi superado tão facilmente. Ryu simplesmente mostra um pedacinho de metal sujo de sangue, revelando o mistério. A mente do veterano viaja no tempo e ele lembra de como o jovem seguiu a ponta da lâmina na luta. Ryu ensina a terceira regra dos assassinos, dizendo que um mestre nunca joga uma arma sem pensar. O barulho de metal caindo no chão de madeira cheio de sangue decreta o fim oficial do combate. Sem fôlego, o caçador cai de joelhos, derrotado por um pedaço insignificante de metal. O cara se pergunta se o assassino lendário estava apenas brincando com ele desde o início. Olhando para a foto destruída, Ryu diz baixinho que só queria entender as reais intenções dele. O moribundo acha que Ryu foi mandado pela chefia, mas o garoto corrige esse último engano dele. Chegando bem perto, Ryu sussurra que a vinda dele para a Coreia não tem nada a ver com o veterano. O homem fica em choque ao descobrir que ele foi apenas um desvio no caminho de algo muito maior. Ryu revela que o verdadeiro alvo dele é ultra secreto e vale o risco de apostar a própria vida. Com um último olhar frio, Ryu deseja que o adversário finalmente encontre a liberdade enquanto ele morre. O relógio Cuco toca alto, marcando o fim sangrento daquele combate insano dentro do mercadinho. Saindo para a brisa da noite, o assassino acende um cigarro e pensa que o coroa foi só um bom aquecimento. Olhando para as luzes da cidade, Ryu se prepara para caçar o alvo mais perigoso de toda a sua jornada. Ryu olha para a blusa cheia de sangue e lembra que precisa de um uniforme limpo para o disfarce de amanhã. O novo campo de caça dele é uma escola aparentemente calma onde um alvo de alto escalão está esperando por ele. O plano dele é fazer o serviço limpo de sempre, se misturando no meio daquela galera de escola comum. Um barulho do nada na porta da sala faz todo mundo parar, inclusive o professor, que estava super ocupado. Com o uniforme todo arrumadinho, o assassino mais temido do mundo pergunta na maior cara de pau se alguém tem um cigarro para descolar.
Toda essa treta insana começou um mês antes lá na mansão ultra-protegida de um político poderoso. Assim que invadiu o lugar, o matador de elite deu de cara com um exército de seguranças armados até os dentes. O chefe dos seguranças, todo debochado, diz para ele aceitar o fim e caminhar direto para o próprio caixão sem reclamar. Mesmo na mira do perigo, o deputado Manuel Santos do distrito de Angelos tenta manter a pose de durão. Encurralado, o político exige que soltem logo a sua família, que estava tremendo de medo sob a mira das armas. Ele implora dizendo que a esposa e o filho pequeno não têm culpa de nada nessa guerra violenta. Sem pensar duas vezes, Rio concorda de boa em deixar os reféns assustados irem embora. O assassino lendário deixa bem claro que a sua regra de ouro é nunca encostar um dedo em quem não é o alvo principal. O político corrupto respira aliviado ao ver sua família correndo para longe do perigo. Do nada, o chefe dos guardas grita, mandando todo mundo meter bala no assassino solitário. Rio olha para aqueles caras com a maior cara de pena por achar que eles são amadores demais. O político solta uma risada dizendo que o único medo real dele era se o Rio fizesse parte do lendário Batala. Batala é um hotel e cassino de luxo gigantesco que brilha no centro da cidade. Essa fortaleza brilhante atende só a elite, com jogos de apostas altíssimas rolando em salas secretas. Por trás de toda a fachada brilhante do cassino funciona um submundo criminoso totalmente bizarro. Escondida bem longe dos olhares comuns, no salão principal fica a mesa VIP mais exclusiva de todas. Um cliente ricaço misterioso senta em uma poltrona de luxo e duvida se eles realmente conseguem dar conta do serviço. A croupier elegante se gaba dizendo que o esquema deles é perfeito e fica totalmente acima da lei. Debaixo de lustres dourados gigantescos, o cliente quer uma garantia de que eles vão mesmo apagar o alvo dele. Com maior classe, ela espalha o baralho inteiro na mesa verde para começar a escolha do assassino. Ela explica que cada carta mostra o nível de perigo do matador que vai ser escalado para o trabalho. Sem nem piscar, o cliente misterioso escolhe a carta do lendário Spade Ace para fazer o serviço. Ela avisa na hora que contratar um cara desse nível vai custar uma grana absurdamente alta. Como resposta, o bilionário joga uma montanha de fichas na mesa que faz qualquer fortuna parecer troco. Segurando o Spade Ace, ele exige que esse contrato de elite seja cumprido o mais rápido possível. Embora a regra dele seja poupar inocentes, o papo muda completamente se alguém tentar atacar ele primeiro. Com um monte de corpos ensanguentados pelo chão, o assassino lendário acende um cigarro no meio daquela carnificina toda. Rio dá os pêsames para a viúva aterrorizada e passa direto pelos sobreviventes traumatizados sem demonstrar nenhuma pena. Deixando o político corrupto morto no meio dos vidros quebrados, o ceifador sabe que um dia a conta dele vai chegar. Avançando para os dias de hoje, a história agora vai para uma escola enorme de cidade grande onde se esconde um alvo secreto. Sem dar a mínima para as regras, o assassino disfarçado já chega no primeiro dia de aula pedindo cigarro para os novos colegas de classe. O professor fica sem reação, tentando entender aquela loucura antes de mandar o aluno rebelde ir sentar no lugar dele. Com um sorriso debochado, a arma humana mais perigosa do mundo se apresenta para a sala usando o nome falso de Ryu Kang-min. Vindo diretamente do submundo de Batala, o lendário Spade Ace finge ser só mais um aluno para caçar sua próxima presa sem pressa. O matador lendário agora se disfarça em uma escola comum para cumprir o contrato em um país famoso por ser super seguro. Ele precisa usar esse disfarce perfeito para chegar perto do alvo sem levantar suspeitas, fingindo ser um garoto normal. Enquanto a galera da sala não desconfia de nada, o assassino de elite jura para si mesmo que vai riscar esse alvo do mapa. O começo dessa missão bizarra, na verdade, começou lá nos salões luxuosos do cassino clandestino. A croupier misteriosa revela que o alvo da vez está morando em algum lugar no centro de Seul. O cliente ricaço nem liga para a localização, mas a mulher avisa que existe um problema gigantesco nessa história. Ela solta uma bomba daquelas ao contar que ninguém tem a menor ideia de quem seja o alvo de verdade. Chocado com essa loucura, o cliente descobre que a única informação do contrato inteiro é apenas um nome. A ficha do alvo, completamente em branco, mostra que o assassino lendário vai ter que caçar uma sombra sem detalhe nenhum. Em vez de reclamar, o assassino lendário acha esse desafio misterioso ainda mais interessante. Depois de pesquisar muito, o predador disfarçado vai parar direto na sala de aula número 17. Mas as coisas dão errado logo de cara quando ele descobre que o alvo simplesmente faltou na escola naquele dia.
Do nada um valentão folgado da escola entra na frente dele querendo tirar satisfação. Sem falar absolutamente nada, o assassino de elite acerta um golpe violento para quebrar o valentão ao meio. Passando por cima do cara caído, Ryu brinca se perguntando se o sensor da porta automática está quebrado de novo. Os boatos assustados começam a correr pelo corredor quando a galera percebe que o novato transferido é pura encrenca. Uma gangue de valentões cerca o novato solitário perguntando por que ele está andando sozinho por ali. Ryu dá um sorriso de lado bem sombrio vendo que aquela é a hora perfeita para colocar o plano B em prática. Ele vai de fininho até o quintal da escola e acende um cigarro para fingir que é o rebelde do pedaço. Os valentões ficam babando sem conseguir tirar os olhos daquela vibe perigosa e fria do novato. Curioso com o passado dele, o chefe tatuado da gangue pergunta se Ryu conhece o chefe criminoso mais famoso da área. Aproveitando a chance de inflar seu perfil falso, Ryu inventa que costumava curtir festas junto com essa lenda urbana. Uma garota empolgada fica prestando atenção em tudo que ele diz, crente de que o novato é um cara super importante. Sentindo uma força absurda por trás daquela cara calma, o líder da gangue começa a respeitar o novato em silêncio. Com um aperto de mão, o delinquente dá as boas-vindas ao assassino disfarçado que acaba de arrumar seus primeiros aliados de fachada. Caminhando sob o pôr do sol, o matador disfarçado se prepara para armar a sua teia final. O tédio da rotina escolar continua normal, com os alunos entrando desanimados no ônibus do cursinho. Sozinho no final da tarde, Ryu vê a galera ir embora pensando em como aquela vidinha pacífica deles é uma ilusão frágil. De repente, uma enxurrada de lembranças ruins traz ele de volta para uma noite escura cheia de gritos e pânico total. Lembranças ruins mostram traficantes cruéis arrastando um garotinho indefeso direto para o distrito sem lei de Angelos. O assassino de elite se pergunta se teria uma vida comum hoje se não fosse por aquela tragédia que mudou tudo no passado. Mas os pensamentos sombrios dele somem quando uma colega de classe linda tropeça do nada e se segura no braço dele. Aion acompanha o assassino no caminho de casa, fazendo questão de lembrar seu nome para ele sob a luz do pôr do sol. Quando ela pergunta o que ele vai fazer, Ryu confessa que está só o pó depois desse primeiro dia de aula insano. Ela dá um sorriso misterioso e cheio de segundas intenções enquanto pensa no cansaço dele. Chegando bem perto, ela pergunta para o assassino disfarçado se ele não quer ir para um lugar mais reservado para relaxar de verdade. Entrando em um quarto reservado, Ryu percebe as luzes cor-de-rosa aconchegantes criando um clima bem estranho no ambiente. A garota charmosa começa a tirar o casaco da escola enquanto chama ele para testar a cama macia. Ela mostra a TV gigante e o videogame de última geração montado ali só para a diversão dele. Uma prateleira lotada de miojo de vários sabores está ali prontinha para matar a fome deles na madrugada. Com um rosto bem vermelho, ela promete que os dois podem aproveitar várias coisas gostosas juntos naquele lugar. Jogando o casaco do uniforme no chão, ela sobe na cama com aquele olhar provocante. Ficando bem por cima do lendário Spy Ace, ela sussurra baixinho perguntando por onde eles devem começar. O assassino profissional fica travadão sem saber o que fazer, se perguntando se aquilo é um costume normal de colégio. De repente, flashes de câmera disparam do escuro, revelando que aquele clima todo era na verdade uma armadilha armada pela gangue. Os valentões começam a rir igual loucos assistindo a gravação vergonhosa do novato que eles acabaram de filmar. Aion tira onda dizendo que a atuação dela foi perfeita e comemora que o plano deu muito certo. Fingindo de bobo, Ryu pergunta o motivo daquilo e o chefe da gangue joga na cara dele que já sabe que o nome dele é mentira. O chefe folgado da gangue duvida totalmente daquela história do Ryu ser amigo da tal lenda urbana. O disfarce dele vai por água abaixo quando o valentão revela que a tal lenda na verdade é alérgica a álcool e não bebe nada. A sala se enche de risadas maldosas ridicularizando aquela tentativa fraca dele de pagar de rebelde. Fingindo desespero, Ryu levanta as mãos para tentar acalmar os caras, mas é interrompido no mesmo instante. Os valentões dão um empurrão nele, avisando que a partir de agora o novato virou o capacho particular da gangue. Rindo da cara dele, os delinquentes resolvem tirar a roupa dele para acabar de vez com a reputação do garoto na escola. Bate, a gangue inteira gela na hora quando rasgam a camisa dele e sentem uma vibe assustadora e mortal vindo do garoto. Lá atrás, nas sombras do cassino, Ryu tinha recusado esse trabalho ridículo por não ter informação nenhuma sobre o alvo. Ele não queria agir como um monstro sem cérebro matando inocentes só porque eles tinham o mesmo nome do alvo.
Mesmo assim, o assassino de elite comprou a passagem para a Coreia sabendo que uma hora teria que voltar para aquele submundo perigoso. O medo de querer ter uma vida normal com uma família de verdade começava a balançar a lealdade dele com a organização. A croupier elegante garante para o matador lendário que ele não precisa se preocupar com nada nessa missão específica. Ela insiste que esse contrato é totalmente diferente de qualquer trabalho que ele já tenha feito na vida. A organização Batalha entra em cena prometendo a maior recompensa possível se ele terminar esse último trabalho disfarçado. Completar essa missão com sucesso é a única chance que ele tem de se livrar para sempre do controle desse submundo maldito. O assassino profissional joga aquele trabuco sinistro em cima da mesa enquanto tenta processar uma proposta que pode mudar o rumo da vida dele totalmente. Ele fica encarando o cara calado pensando em como seria finalmente viver livre de verdade sem dever nada para ninguém. O cara quer ter certeza absoluta de que vai cortar todos os laços com esse submundo bizarro de uma vez por todas. De volta ao presente, aquele chefe de gangue marrento começa a tremer dos pés à cabeça de puro pavor. Aion entra em desespero total vendo a armadilha genial deles virar poeira bem na frente dela. Ryu mostra o corpo todo rasgado e cheio de cicatrizes de guerra enquanto libera uma energia sinistra no ambiente. Um sorriso macabro surge no rosto dele quando ele decide liberar aquele instinto assassino que estava guardado faz tempo. Lembrando da sua regra de ouro de só bater em quem ataca primeiro, Ryu encara aqueles valentões assustados de cima para baixo. Um soco brutal explode bem no meio da cara do bandido fazendo sangue voar para tudo que é lado. A porrada foi tão violenta que acabou com qualquer defesa dele e jogou o corpo todo quebrado direto no chão. Aion não consegue acreditar quando escuta o Ryu explicando seu plano perfeito para atrair os líderes mais fortes da escola. Olhando para o chefe da gangue todo ensanguentado, o assassino profissional comenta que é difícil demais segurar a força de verdade. Com um olhar frio focado nos capangas que sobraram, o monstro chama a galera para a briga e se prepara para continuar o estrago. A história volta 6 anos no tempo para uma ilha deserta e bizarra onde a organização fazia os testes de sobrevivência mais insanos. Os alto-falantes gritam que já se passaram 7 minutos e agora só restam 3 para acabar aquela prova mortal debaixo de água. Bem no fundo do mar, o jovem Ryu está acorrentado de cabeça para baixo em um peso gigante cercado de tubarões famintos. Chamado apenas de recruta número 55, o garoto luta contra a pressão da água enquanto o ar dos pulmões vai acabando. Já se passaram 8 minutos e com o peito quase explodindo, o garoto prestes a se afogar começa a estraçalhar aquelas correntes pesadas. As ondas calmas batem na areia da praia revelando os elos de ferro destruídos que provam que aquele pequeno monstro venceu a morte. O Ryu rasteja até a areia tentando recuperar o fôlego com um polvinho minúsculo equilibrado bem no topo da cabeça dele. Saindo da beira da água, o garoto exausto agradece baixinho a sua falecida avó por ter protegido a vida dele mais uma vez. Do nada ele sente o cano frio de uma arma na nuca enquanto o instrutor carrasco avisa que o tempo dele acabou. Encarando a morte de frente, o jovem recruta se prepara mentalmente para o pior sem esboçar nenhuma reação de medo. Um tiro barulhento ecoa por toda aquela ilha deserta fazendo os pássaros voarem desesperados para longe dali. O instrutor fica em choque total e começa a xingar quando percebe que o moleque está pendurado de cabeça para baixo no mastro ali perto. Ele acaba elogiando o recruta por usar o cenário ao seu favor para desviar do tiro sem nem piscar os olhos sob pressão. O Ryu explica de boa que já sabia que a primeira bala era de festim só para evitar acidentes durante os testes. O instrutor maldoso coloca munição real no tambor e avisa o garoto que agora a brincadeira ficou séria e perigosa de verdade. Olhando bem na mira da arma, o jovem prodígio pergunta com a maior calma do mundo se eles estão mesmo prontos para atirar para valer. Essa lembrança some da mente dele quando a brisa suave de um mundo totalmente diferente traz os pensamentos dele de volta ao presente. Andando pelas ruas tranquilas da Coreia do Sul, ele fica pensando em como essa realidade é o oposto daquele inferno que ele viveu. Ele se dá conta de que seus adversários de agora são apenas moleques de escola mimados que nunca viram o verdadeiro terror de perto. Para não chamar atenção e manter o disfarce, o assassino lendário decide que não vale a pena acabar com a raça desses idiotas. O valentão começa a suar frio na hora, sentindo que o clima ali mudou de uma forma muito estranha e perigosa. Se abaixando para pegar os botões estragados da sua roupa, o Ryu começa a armar a desculpa perfeita para revidar aquela provocação.
Ele reclama baixinho do seu uniforme escolar novinho em folha, ignorando totalmente a arma perigosa que está bem do lado dele. Putaço, com aquela calma toda, o valentão ergue um extintor de incêndio pesado para esmagar a cabeça do aluno novo. Soltando um grito de ódio insano, o bully desce aquele latão de metal pesado com toda a força que tem nos braços. Desviando daquele golpe mortal sem nenhum esforço, o assassino de elite pergunta na maior paz se o cara tem um bom plano de saúde. O Ryu amassa o extintor de metal todinho usando apenas as mãos vazias, deixando o valentão completamente em estado de choque. Segurando a cara do moleque com um sorriso bizarro, o matador lendário promete que o estrago que vai fazer nele vai custar bem caro. Usando uma força bizarra e avassaladora, ele enterra a cabeça daquele coitado direto no chão sem dó nem piedade. A Aion fica paralisada de pavor assistindo a cama gigante dela ser completamente atravessada pela força daquele impacto brutal. Enquanto o valentão derrotado se contorce todo no colchão, o resto do bando percebe que eles acabaram de arrumar briga com um monstro. Tremendo de medo, os capangas imploram por misericórdia enquanto o assassino lendário vira aquele olhar gelado na direção deles. O cara exige saber tudo sobre aquele amigo misterioso deles que manda de verdade em toda a hierarquia da escola. Esse tal aluno misterioso é um cara repetente que nunca pisa nas aulas normais e vive escondido por aí. O matador profissional dá um passo à frente com um olhar de dar calafrios, exigindo descobrir onde fica o esconderijo do seu próximo alvo. Morrendo de medo, o bandido solta um grito fininho de desespero e sai correndo dali para salvar a própria pele daquele monstro. Ele se tranca correndo no banheiro mais próximo, batendo a porta com tudo numa tentativa desesperada de sobreviver. O Ryu empurra a porta devagar com um sorriso assustador, prometendo que não vai machucar o coitado. Entrando naquele banheiro silencioso, o matador de elite só vê um espaço vazio enquanto a porta rende se fechando atrás dele. O valentão que estava escondido surge do nada e prende um cano de ferro no pescoço do Ryu, rindo da sua própria atuação brilhante. Apenas forçando um pouco o pescoço, o matador lendário quebra aquele tubo de ferro pesado em vários pedacinhos de nada. Boquiaberto com aquela força sobre-humana, o capanga ouve o Ryu dizer que ele também é um excelente ator quando quer. Um chute giratório brutal e destrutivo explode, destruindo a parede do banheiro e mandando aquele valentão otário para o espaço. A água começa a espirrar para todo lado dos canos estourados enquanto o moleque derrotado fica estirado no chão molhado. A Aion começa a gritar desesperada quando cai a ficha do perigo absurdo em que ela se meteu. Morrendo de medo, ela implora para o chefe fugir logo dali enquanto tenta calcular as chances de escapar daquele monstro de verdade. Passo a passo, o matador, cheio de cicatrizes, vai avançando e exigindo respostas simples com aquele olhar assustador de sempre. Dando tapas desesperados no ombro do chefe, a garota implora para ele correr antes que aquele demônio pegue os dois. Segurando a maçaneta da porta, o chefe do bando se lembra dos seus tempos de glória disputando o campeonato nacional de luta. De pé no meio dos seus aliados caídos, o ex-atleta se recusa a fugir de um adversário daquele nível. Ele aperta a maçaneta, lembrando de como arruinou seu futuro brilhante ao esmagar o crânio de um oponente no passado. O Ryu nem se abala escutando aquele drama e o passado trágico do seu próximo adversário. Estalando os dedos, o guerreiro de elite adora a oportunidade de testar suas habilidades contra alguém que realmente sabe lutar. Soltando um urro selvagem, o lutador parte para cima, decidido a batalhar até que um dos dois caia completamente destruído. As paredes do quarto ao lado começam a tremer violentamente com as ondas de choque daquela briga insana ecoando por tudo. Um vizinho desavisado, escutando aquela barulheira toda, acha que o casal do lado está passando dos limites na diversão. Incentivado pela namorada, o jovem folgado decide revidar o barulho, fazendo uma algazarra ainda maior no seu próprio quarto. Do nada, uma explosão absurda destrói a parede de concreto e acaba de vez com aquela brincadeira boba de competição deles. Sem palavras e morrendo de medo, o moleque só consegue fazer um sinal de positivo, tremendo no meio daquela poeira toda. Derrotado por uma força absurda, o chefe marrento cai no chão, desabando no meio dos escombros e se contorcendo todo. Passando pelo buraco da parede destruído, o matador lendário diz na maior cara de pau que aquela estrutura era muito mal feita. Vendo seu chefe poderoso ser derrotado tão fácil, a garota desesperada começa a recuar, tentando achar qualquer saída dali. O pânico toma conta e ela começa a chacoalhar a maçaneta trancada, tentando de qualquer jeito fugir daquele predador monstruoso. Uma sombra gigante surge bem atrás dela, fazendo um arrepio congelante de puro pavor subir pela espinha. O Ryu chega perto bem calmo e dá um toque amigável, dizendo que ela estava puxando uma porta que na verdade abre empurrando.
Sem saída e sem ter para onde correr, a garota trêmula olha para cima encarando os olhos frios do seu pior pesadelo. Encolhida no chão, a Eon implora chorando para não levar uma surra daquelas. Aquele matador assustador dá um sorrisinho de canto e avisa que nunca teve a intenção de machucar ela. Se abaixando para ficar na altura dela, o assassino frio diz que só ela tem a capacidade de fazer um serviço muito importante. Levantando o queixo dela devagar, o cara consegue dominar a mente da garota, deixando ela totalmente sem reação e sob seu controle. Ele finalmente começa a perguntar sobre o tal aluno repetente para conseguir informações valiosas sobre o próximo alvo. As pistas levam direto para um prédio escuro e abandonado onde funciona um laboratório secreto escondido bem debaixo da escada. A tela do celular mostra uma conta bancária cheia da grana que eles ganham com aquelas transmissões piratas altamente proibidas. Pratos caros de sashimi fresco mostram o luxo absurdo que esses caras bancam, arrancando tudo de suas vítimas indefesas. O chefe impiedoso come aquela comida caríssima sem pressa, comparando a vida das pessoas com peixes prontos para o abate. Os capangas puxa-sacos concordam com tudo, de olho na mesa farta cheia de comida boa e maços de dinheiro. Se achando o máximo, o chefe gaba-se de que o tráfego do site deles estourou de acessos depois do último vídeo postado. Ele dá risada dos clientes otários que pagam uma fortuna preta só para assistir à humilhação dos outros na tela. Aquele esquema clandestino no porão virou uma verdadeira mina de ouro para o bando faturar alto. Um dos capangas, meio preocupado, sugere mudar o esquema de lugar antes que a polícia rastreie esse pico gigante de acessos. Ignorando o aviso, o chefe explica que os servidores deles são super seguros e estão hospedados fora do país. O chefe, convencido, diz que ninguém no mundo seria capaz de achar aquele cafofo quando de repente ouve-se um barulho na porta. Batidas fortes e seguidas na porta de metal reforçado estragam o clima de festa e fazem todo mundo congelar na hora. Uma silhueta sinistra aparece do lado de fora pela fresta e o chefe manda o capanga ir ver quem é. Um segurança careca abre o portão de ferro e dá de cara com um adolescente estranho vestindo um casaco de desenho animado. Entrando naquele covil de criminosos, o matador lendário pergunta se finalmente chegou ao endereço certo. Sentado folgadamente na mesa, o chefão dá risada do intruso, tirando onda de que aquele moleque não parece nem um pouco com um policial. Uns armários de caras já cercaram o moleque, querendo saber de qual facção cabulosa ele era. Ryu cagou completamente para as perguntas e só enfiou a mão na jaqueta de couro, mandando eles apagarem o vídeo que subiram na rede. Um brutamontes folgado deu um passo à frente, xingando o garoto, achando que ia botar o maior terror nele. Os outros capangas começaram a rir alto, esperando que o grandão fizesse o moleque chorar de medo. Do nada rolou um movimento tão rápido e silencioso que o sangue quente voou direto na cara daquela cambada de ridentes. O gigante desabou no chão, segurando a cabeça ao perceber que tinha acabado de perder a orelha inteira. O cano frio de metal encostou com força bem na têmpora trêmula daquele segurança desesperado. Um estrondo absurdo ecoou pela sala, mandando o cara longe num rastro de sangue puro. O esconderijo ficou num silêncio bizarro, com os capangas sobreviventes paralisados olhando para a arma soltando fumaça. Os bandidos entraram em desespero total quando se deram conta de que o invasor estava com um trabuco de verdade na mão. Sem esboçar nenhuma reação, o assassino limpou o sangue do rosto e repetiu que era para deletar a gravação agora mesmo. O chefe nervoso tentava de qualquer jeito acreditar que aquele barulho de tiro era só de uma arma de brinquedo muito realista. Aproveitando uma brecha, um capanga furioso tentou pular por trás para desarmar o garoto de uma vez. Sem nem precisar olhar para trás, o assassino lendário puxou o gatilho e acabou com amarrando aquele otário rapidinho. Olhando bem no fundo dos olhos de quem sobrou, Ryu exigiu de forma fria que apagassem logo o vídeo da internet. Achando que a arma era só um brinquedo modificado, os capangas tentaram juntar o resto de coragem que ainda tinham. Soltando um grito de guerra, os últimos dois caras partiram para cima numa tentativa desesperada de derrubar ele. O desenho fofo de coelho na jaqueta dele não combinava em nada com o monstro assassino que ele realmente era. Usando duas armas com uma precisão cirúrgica, o assassino profissional atirou ao mesmo tempo para acabar com os últimos alvos. Os estojos das balas caíram fazendo barulho no chão frio enquanto o resto dos seguranças desabava sem vida. O matador implacável ficou ali de pé vitorioso bem no meio daquele monte de corpos derrotados. Querendo apenas salvar a própria pele, o chefe apavorado começou a socar maços de dinheiro na mala direto do cofre forte.
Suando frio, o chefão do crime chegou a cogitar ligar para a polícia só para se livrar daquele demônio de garoto. A ponta fria da arma encostou na cabeça dele enquanto o matador ordenava a exclusão imediata daquele arquivo. Ele mandou a última ameaça bizarra, deixando claro que se o chefe não obedecesse ia terminar igual aos caras no chão. Tremendo igual vara verde, o chefe apontou para os discos rígidos onde guardava todos aqueles vídeos roubados. Sem entender nada daquele ataque, o chefe perguntou se algum ricaço tinha contratado o lendário assassino por vingança. Ryu ficou encarando o cara com uma cara de tédio total e depois apontou para a tela que exibia o vídeo aberto. O chefão quase caiu para trás ao ver que a pessoa gravada no vídeo era o próprio assassino bem ali na frente dele. O chefe trêmulo comentou que a arma parecia pequena e Ryu rebateu dizendo que qualquer tamanho é suficiente para tirar uma vida. Um jato de sangue acabou estragando aquele prato caro de sashimi bem na hora do último disparo. A noite tranquila cobria aquele bairro residencial calmo, escondendo um segredo sinistro em uma das casas comuns. No fundo de um guarda-roupa escuro estava pendurado um uniforme escolar bem arrumado com o nome Ryu Kangmi na etiqueta. Uma luz fraca iluminava a escada de concreto meio bizarra que descia até um galpão subterrâneo secreto. Um armeiro profissional chamado Jang Yun-soo passava horas focado sob uma luminária montando armas mortais. Para burlar as leis rígidas do país, ele transformava réplicas de brinquedo em armas de verdade extremamente perigosas. O mestre das armas deu um tiro de teste para mostrar que tudo o que ele criava funcionava perfeitamente e matava de verdade. Enquanto isso, no parquinho do bairro, um valentão folgado mandava no pedaço exigindo cigarros de um capanga todo machucado. Colocando o cigarro na boca, ele mandou um cara todo tatuado acender para ele com a maior marrã do mundo. Cercado por seus capangas obedientes, o jovem sem limites controlava aquela área como se fosse o dono absoluto do lugar. Uma garota visivelmente tensa deu um passo à frente cobrando explicações sobre o motivo de estarem reunidos ali do nada. Ele tocou no assunto daquela conversa sobre o tal aluno misterioso que deveria voltar para a escola, mas nunca aparecia. Percebendo aquele clima pesado no ar, ele olhou para o lado e viu que seus parças estavam congelados de tanto medo. A menina tentava disfarçar o nervosismo enquanto pensava no perigo real que aquele monstro representava. Quebrando o cigarro ao meio, o líder quis saber logo se alguma coisa muito ruim tinha acontecido com o alvo desaparecido. Lá dentro daquele galpão ensanguentado, o assassino implacável observava o estrago que fez por cima da pilha de corpos. Todo sujo de sangue, o matador frio olhava para o nada, sabendo que tinha cumprido mais um trabalho com sucesso. Em uma barraca de tiro ao alvo bem movimentada, a máquina apitou avisando em bom som que o tempo do jogo tinha acabado. Apoiada no balcão, uma menina frustrada descarregou a arma, soltando um suspiro pesado de decepção. Arrumando os óculos de proteção, ela reclamou brava, dizendo que aquela pistolinha desregulada era uma porcaria sem tamanho. Irritada, ela nem ligou para as piadinhas dos amigos e ficou só de olho em um elefante de pelúcia gigante na prateleira de cima. Aparecendo ali do nada, o lendário armeiro Jang Yun-soo pegou a arma da mão dela com uma facilidade impressionante. Mirando com uma precisão perfeita, o prodígio disse que aquela era a primeira vez na vida que ele segurava uma arma. Os disparos rápidos detonaram os alvos, deixando a garota impressionada, se perguntando se ele ia mesmo levar o prêmio máximo. A galera em volta foi à loucura vendo o menino fechar a pontuação máxima e pegar o bicho de pelúcia mais cobiçado do lugar. Toda feliz, a garota chegou bem perto dele e garantiu que ia dar uma recompensa muito boa pela ajuda com os tiros. Pego de surpresa com aquela aproximação toda, o jovem fabricante de armas travou e sentiu o coração disparar na hora. Ela começou a rodopiar com o elefante de pelúcia no ar enquanto o resto do pessoal dava risada da empolgação dela. Segurando firme seu brinquedinho modificado, Yun-soo ficou encucado tentando adivinhar que tipo de recompensa seria essa. Com as bochechas vermelhas de vergonha, ele tentou desconversar, fingindo que sua mira absurda não era grande coisa. Debaixo de um sol lindo de fim de semana, Yeon esperava perto do metrô reclamando da vida e daquela situação chata. Tudo o que ela mais queria era apagar da memória aquele encontro bizarro com o cara que a deixou morrendo de medo. Os pensamentos dela foram cortados do nada quando ela virou para o lado e mandou uma pergunta direta para o parceiro. Ryu respondeu na lata com um sorriso irônico, perguntando se ela tinha ficado maluca de vez. Ela reparou que os dois estavam usando jaquetas de couro iguais e quis saber por que estavam fantasiados de parzinho. Brava com a provocação, ela perguntou o motivo de ter sido arrastada até aquele lugar bem no seu dia de folga.
O assassino de gelo não disse nada, apenas se preparando para mostrar a real intenção daquele encontro secreto. Aion lembrou na hora daquela conversa séria que tiveram no café quando ele pediu um favorzinho bem simples para ela. O matador profissional deu uma desculpa dizendo que era só um caipira querendo conhecer os pontos mais badalados de Seul. Ela olhou para a própria roupa sem engolir aquela desculpa esfarrapada de que ele precisava de um guia turístico. Sabendo do que ele era capaz de fazer em combate, ela achou que seria convocada para alguma missão secreta super perigosa. Ryu deixou a pose de durão de lado e com um sorrisinho simpático sugeriu que eles fossem comer alguma coisa antes. Caminhando pela avenida movimentada, o jovem matador olhava o celular procurando dicas de lugares bons para comer ali por perto. No beco escuro, um cara misterioso tirava fotos dos dois de fininho usando a câmera do celular. O lugar escolhido para comer servia um banquete absurdo de 80 pratos, parecendo mais um banquete real do que um almoço comum. Aion começou a zoar o assassino dizendo que ele tinha um gosto péssimo para restaurantes e zero às manhãs com encontros. Demonstrando um lado mais humano, o matador olhou para baixo e confessou que nunca teve amigos de verdade na vida. Surpresa com tanta sinceridade, ela ficou meio sem jeito e colocou um pedaço de carne na tigela dele para mudar de assunto. Esquecendo totalmente o regime, os dois começaram a comer feito loucos, limpando aquela mesa gigante cheia de comida. O espião secreto tirou outra foto bem na hora em que o garoto limpava a boca dela depois de uma cena bem engraçada. O passeio diferentão continuou em um café cheio de alpacas ao ar livre, onde um bicho esquisito soltou um guincho bizarro do nada. O plano de alimentar os animais virou uma bagunça quando uma das alpacas cuspiu bem no meio da cara do assassino perigoso. O fotógrafo misterioso conseguiu registrar o momento impagável do assassino lendário berrando de medo enquanto o bicho mordia o cabelo dele. Uma faixa enorme na entrada da galeria dava as boas-vindas para uma exposição de arte super comentada que estava rolando ali. Encarando um mictório de porcelana novinho, Ryu comentou que a arte moderna era mesmo um negócio muito profundo. A ficha caiu logo em seguida quando eles perceberam que tinham entrado sem querer em uma feira de produtos para banheiro. Logo depois ela arrastou o garoto para a frente de um shopping chique todo iluminado e cheio de grifes. Aion começou a fazer pose na entrada principal, obrigando o parceiro a tirar um monte de fotos dela igual um fotógrafo particular. A sessão de fotos sem fim só parou mesmo porque a memória do celular do garoto lotou completamente. Ele brincou dizendo que aquelas fotos maravilhosas eram tão valiosas que deveriam ser guardadas em um museu nacional. Com o anoitecer calmo cobrindo a cidade, ela agradeceu de coração pelo passeio incrível que eles tiveram. Ryu olhou para ela com um jeito mais calmo e disse que ainda não queria que aquele dia acabasse. Ele apontou para uma barraquinha de parque e sugeriu uma última disputa de tiro ao alvo para fechar a noite com chave de ouro. Aion ficou bem desconfiada com aquela ideia de jogar em uma dessas barracas que são sempre roubadas. Ela lembrou que até atiradores de elite passam vergonha tentando acertar os alvos nessas barraquinhas trapaceiras. O dono da barraca, todo simpático, chamou o casal garantindo que era muito fácil ganhar um bicho de pelúcia acertando só um tiro. Por dentro o comerciante estava rindo porque ele mesmo tinha desregulado a mira de todas as espingardas do jogo. O cara tinha certeza de que até os melhores soldados do exército iam errar todos os tiros ali. Percebendo o golpe na hora, o matador profissional propôs uma aposta para a garota com total confiança. Ele exigiu que ela lhe devesse mais um favor especial caso ele conseguisse esvaziar a prateleira de prêmios usando aquela arma ruim. Vários tiros certeiros e rápidos detonaram todos os alvos num piscar de olhos como se fosse mágica. O golpista começou a suar frio de desespero vendo um verdadeiro mestre detonar aquele jogo impossível sem errar nada. Ryu entregou a arma para ela tentar também, fingindo na maior cara de pau que era a primeira vez dele segurando um rifle. Ele se aproximou para arrumar a postura dela enquanto um perseguidor escondido tirava fotos daquele clima íntimo pelo celular. Mais tarde a noite caiu e o bairro residencial ficou totalmente silencioso e escuro. Ela ficou olhando para aquele bicho de pelúcia horroroso de peixe-bolha que ficava pulando sem motivo nenhum. Ao olhar o celular, ela quase não acreditou que o tal favor estranho dele era só postar uma foto dos dois juntos nas redes sociais. Ela deu um suspiro percebendo que todo aquele passeio foi só uma desculpa boba dele para conseguir chegar mais perto. Lembrou dele limpando o rosto dela com carinho e tirando fotos espontâneas, deixando seu coração confuso e aquecido.
Ela ficou pensando se aquele assassino lendário realmente achou que essas palhaçadas fariam ela se apaixonar por ele. Apertando a pelúcia fofinha contra o rosto todo vermelho, ela reclamou baixinho, resmungando sobre como ele era chato. Um dedo deslizava pela tela revendo os registros perfeitos daquele encontro secreto que eles tiveram na cidade. O elevador fez um barulho bem na hora em que a última foto daquele dia fofo apareceu na tela brilhante. Assim que as portas do elevador se abriram, aquele sorriso bobo sumiu do rosto dela, dando lugar a um pânico total. De repente, um líder de gangue cruel bloqueou o caminho dela com um olhar sombrio que dava arrepios na espinha. A pelúcia amada de peixe-bolha escorregou e caiu direto no chão gelado daquele corredor vazio do prédio. Uma sombra assustadora encurralou a garota com um sorriso nojento, dizendo que era perigoso ficar na rua até tarde. Ele apertou o pescoço dela com força, impedindo qualquer grito de socorro naquele corredor escuro. Invadindo o lugar sem qualquer esforço, ele arrastou a garota indefesa para dentro do próprio apartamento dela. Aquele monstro apertou ainda mais o cerco, zombando dela ao lembrar de um dia terrível que os dois viveram no passado. Lembranças nítidas voltaram na mente sobre aquela festa maluca do ensino médio onde toda essa história bizarra começou. O quarto estava cheio de risadas altas, com a galera sem noção fazendo piada sobre o gosto doce daquela bebida barata. Sentada no chão, Aeon tentava acalmar o pessoal barulhento, pedindo para irem devagar com a bebida. Um colega de classe que parecia super confiável se aproximou, prometendo que ia dar um jeito de controlar aquela bagunça toda. Sentindo um alívio enorme, ela elogiou a maturidade do garoto enquanto ele dava um sorriso simpático para acalmar as coisas. As horas foram se passando e uma pilha gigante de garrafas verdes vazias começou a acumular num canto escuro. Aos poucos, todo mundo que tinha bebido demais foi desmaiando e caindo pelo chão do cômodo. Do nada, um cansaço absurdo tomou conta de Aeon, fazendo ela apagar num sono pesado e muito estranho. No silêncio da escuridão, aquele amigo que parecia tão confiável começou a rastejar devagarzinho na direção dela. Ficando bem em cima dela enquanto dormia, ele sussurrou o nome dela bem baixinho para ter certeza de que estava apagada. Aquela pose de bom moço sumiu num instante quando uma cara bizarra e suada de maldade tomou conta dele. Um grito desesperado de gelar o sangue ecoou do nada pelo condomínio, quebrando todo o silêncio da noite. De pé encarando a garota que tossia muito, o colega amargurado começou a reclamar que ela tinha acabado com a vida dele. Ele jogou a culpa nela por ter sido expulso do colégio e por ter perdido totalmente a confiança da própria família. Rastejando pelo chão frio, ela gritou de volta, dizendo que ele era só um criminoso nojento e que merecia tudo de ruim que aconteceu. O psicopata ficou em choque sem acreditar no que ouviu e berrou, dizendo que ela era culpada por ter dado esperanças a ele. Ele começou a lembrar dos toques carinhosos e daquelas promessas de recompensa que ela fazia só para manter ele por perto. Levantando o celular, o maluco gritou que aquele jeito fofo dela era só um golpe para brincar com os sentimentos dele. Ele esfregou na cara dela aquela foto recente com o assassino, dizendo que ela só postou aquilo para provocar ciúmes nele. Ela olhou em choque, percebendo que a mente perturbada dele achava que aquele encontro de tiros era uma cópia do passado deles. Aeon fechou os punhos com uma raiva absurda depois de ouvir aquele monte de delírio ridículo. Ela juntou toda a força que tinha e deu um tapa daqueles bem instalados na cara do maluco. Mesmo morrendo de medo, ela mandou aquele psicopata ridículo voltar correndo para o colo da mãe dele. O barulho de um tiro ecoou de repente pela sala, rasgando aquela pelúcia inocente ao meio. Mostrando uma pistola, o doente começou a se gabar, dizendo que treinou muito com armas só para conseguir controlar ela. Com um sorriso bizarro no rosto, ele agarrou o cabelo dela, tremendo de tanta adrenalina e loucura. Ela começou a gritar desesperada, vendo que o cara tinha perdido completamente o pouco juízo que ainda tinha. Uma mão surgiu do nada, tocando o rosto dela, fazendo com que ela percebesse que seu herói tinha chegado antes da hora. Ryu deu um sorrisinho de canto no meio do escuro, sabendo que toda a sua estratégia secreta tinha dado muito certo. Os fotógrafos contratados avisaram que já tinham subido todas as fotos do encontro na internet para servir de isca para o alvo. O desespero bateu forte e o perseguidor rangeu os dentes de raiva ao perceber que tinha caído feito um patinho numa armadilha. No beco escuro, os capangas contratados cochichavam depois de espalharem na rede as fotos do encontro forçado que armaram para o alvo. Eles não entendiam por que um assassino profissional faria tanto esforço por causa de uma garota enquanto vigiavam o prédio escuro.
Ryu saiu das sombras com a maior calma do mundo e chamou aquele perseguidor maluco pelo nome completo. O assassino comentou como foi fácil fazer aquele otário cair numa isca boba de internet e entregar a própria localização de bandeja. Com um olhar frio que congelava a alma, ele encarou o bandido trêmulo e começou a rir daquele desespero ridículo. Totalmente fora de si, o garoto quis saber se aquele cara perigoso que invadiu o lugar era o namorado da garota. Um sorriso doentio surgiu na cara do psicopata enquanto ele levantava a arma engatilhada pronto para apagar o rival. Sem pensar duas vezes, o maluco descontrolado apertou o gatilho disparando um tiro certeiro para matar. O matador lendário desviou daquele ataque surpresa rindo e disse que o garoto não tinha educação nenhuma por atirar assim. Cego de ódio, o atirador mirou de novo gritando que a garota indefesa finalmente seria dele e de mais ninguém. Numa velocidade absurda, uma mão segurou o cano da arma desarmando aquele cara apavorado em menos de um segundo. Um silêncio tenso tomou conta do quarto na penumbra enquanto o clima entre os dois ficava cada vez mais perigoso. Sentindo-se encurralado, o perseguidor tentou virar o jogo propondo uma aposta de tiro mortal valendo a garota como prêmio. Ryu apontou sua pistola customizada sem pressa e avisou aquele amador que um disparo dele seria passagem só de ida para o cemitério. De repente, um vídeo super vergonhoso do perseguidor começou a passar numa tela ali perto, destruindo o orgulho dele. O garoto olhou para o próprio celular sem acreditar, tentando entender quem tinha vazado aquelas gravações íntimas dele. Com muita raiva, ele começou a xingar o técnico de celular barateiro ao perceber que seu segredo tinha sido totalmente exposto. Aquele atirador amador jurou que ia achar o técnico da assistência técnica sem nem desconfiar de quem era seu verdadeiro inimigo ali. Ryu se encostou numa cadeira todo confiante e contou que aquele vídeo bizarro já estava viralizando no mundo inteiro. Morrendo de medo, o perseguidor perguntou quem ele era enquanto olhava em volta vendo o quarto cheio de câmeras e gravadores. O assassino profissional começou a rir, revelando os detalhes de como o vilão usava as câmeras para treinar cantadas idiotas. Ryu deu um sorriso gelado e disse que aquele teatrinho que o moleque fazia no quarto era a coisa mais bizarra do mundo. Ryu girou a arma que tinha tomado dele e avisou que aquele criminoso maluco seria o alvo perfeito de um escândalo gigantesco. Um recrutador misterioso surgiu do nada no meio do escuro, interrompendo o garoto para cobrar explicações sobre aquele trabalho torto. Um símbolo esquisito na jaqueta dele mostrava que o cara fazia parte de uma organização criminosa chamada de Rede. Esse grupo bizarro ganhava rios de dinheiro espalhando conteúdos perigosos e cheios de polêmica pela internet. O recrutador engatilhou a arma dele elogiando o moleque trêmulo, dizendo que ele tinha talento para causar o caos na sociedade. Ele ofereceu uma proposta tentadora para o criminoso iniciante entrar de vez para o bando daquela facção perigosa. De volta ao que estava acontecendo, o perseguidor sem saída propôs um duelo de tiros valendo a vida da garota como prêmio final. Com medo, mas tentando se achar, o garoto se gabou dizendo que sua arma modificada podia matar qualquer um com um só clique. O nosso matador lendário só deu um sorriso achando graça daquelas ameaças bobas feitas por um amador tão fraco. Ryu surpreendeu todo mundo encostando o cano da arma carregada na própria testa e desafiando o covarde a atirar de uma vez. Ryu continuou provocando o Stalker, que estava tremendo inteirinho, dizendo para ele apertar o gatilho e acabar logo com aquilo. No puro desespero e sem pensar em nada, o covarde acabou apertando o gatilho e disparando o tiro a queima-roupa. Um tranco forte e inesperado jogou o atirador desastrado direto no chão, gritando de dor e agonia. Ryu olhou bem para a pistola, confuso ao perceber que ela estava carregada com balas de borracha não letais. O criminoso amador percebeu que o vendedor barato da internet tinha passado a perna nele, entregando munição de treino inofensiva. Morrendo de vergonha, mas ainda sem querer perder o perseguidor encurralado, decidiu apelar para o seu plano secreto de emergência. Do nada, um projétil esquisito saiu daquela arma modificada, tentando pegar o assassino profissional de surpresa. Com reflexos absurdos, o assassino desviou sem o menor esforço enquanto o projétil perigoso destruía um boneco de brinquedo ali perto. Ryu ficou impressionado com o estrago que aquela arma alterada fez ao estraçalhar o plástico duro do brinquedo. Todo machucado, o vilão exibiu a arma fumegante, se achando gênio por ter criado uma obra-prima dessas. O perseguidor furioso começou a atirar igual a um louco, mas o matador profissional desviava de tudo com a maior elegância. Ryu comentou com a maior calma do mundo que a ficha corrida daquele amador de bosta era surpreendentemente grande. O matador achou muito estranho o fato de um criminoso tão desastrado nunca ter passado um dia sequer atrás das grades.
Um sorriso de quem sabe de tudo surgiu no rosto do assassino enquanto ele começava a juntar as peças de um plano muito maior. Ryu perguntou logo de cara se o perseguidor trêmulo estava recebendo ajuda de uma organização criminosa secreta. Aquele símbolo misterioso era a marca da rede de uma das maiores e mais perigosas organizações criminosas da Coreia. Essa facção terrível usava estudantes jovens espalhados pelo país inteiro para fazer o trabalho sujo deles. Esse grupo funciona numa rede tão bizarra que achar quem manda é praticamente impossível. Mesmo contra um verdadeiro exército de inimigos, o assassino profissional não vai parar até caçar cada um deles. Olhando os papéis secretos e as passagens de avião, já dá para ver que a próxima parada dele é no meio das Filipinas. O Ryu analisa os documentos para descobrir qual figurão ele precisa apagar para começar a derrubar essa facção. O perseguidor surtado parte para cima no desespero, mas o assassino lendário já domina o espaço num piscar de olhos. Esse criminoso fraco na verdade é só um peixe pequeno da rede que descobriram na última investigação. O perseguidor grita furioso que aquele cara é só um degrau para ele alcançar o objetivo final dele. Cego de ódio, o garoto iludido avança com tudo tentando acertar o matador lendário. Ryu desvia do golpe sem nenhum esforço e escuta uma barulheira vindo direto do balcão da cozinha. O assassino só observa de boa enquanto a louça começa a tremer com o clima pesado que tomou a sala. Do nada, um tiro disparado por puro pânico estraçalha os pratos enquanto o criminoso amador atira para todo lado. O atirador maluco canta vitória dizendo que a hora do rival dele finalmente chegou. Aquela cara de deboche dele some na hora quando ele percebe o cano de uma arma apontado bem no meio do seu nariz. O Ryu aperta o gatilho e descarrega uma sequência rápida de munição não letal dolorida para caramba. O impacto violento das balas de borracha deixa o vilão gritando com a cara toda inchada e cheia de marcas. Um último disparo super forte joga o perseguidor derrotado para o outro lado da sala, direto na parede. O tablet que ele usava para gravar escondido cai no chão e vira um monte de cacos inúteis. Uma latinha de refrigerante gelada rola pela bagunça do chão enquanto a poeira começa a baixar. O assassino lendário pega a bebida fria tranquilamente e começa a tirar onda com a cara do criminoso acabado. O perseguidor ridículo fica estirado no chão totalmente derrotado enquanto o Ryu relaxa sem um arranhão sequer. Todo machucado, o perseguidor chora dizendo que ele é a verdadeira vítima de toda essa história. As memórias mostram o garoto enlouquecendo enquanto olhava para a tela do celular esperando uma resposta para as milhares de mensagens que mandou. Ele ficou possuído pelo ódio quando percebeu que tinha sido totalmente bloqueado pela garota dos seus sonhos. Ele lembrou do dia em que ela comentou do nada que achava caras que sabem atirar estilosos demais. Querendo impressionar a garota de qualquer jeito, o jovem passou noites em claro no quarto treinando com armas de brinquedo. Esse moleque sem noção realmente se enxerga como um coitado que foi traído pelo amor da vida dele. O Ryu toma um gole do seu refri e dá risada da imaginação fértil e absurda daquele garoto. Vendo que não tem saído, o garoto acabado levanta a arma de novo e sussurra uma jura bizarra de amor eterno. O nosso matador lendário só consegue encarar o moleque sem acreditar no nível de loucura da cabeça dele. A Aion fica paralisada de choque escutando aquele papo torto e obsessivo de amor louco. Completamente fora de si, o perseguidor grita com toda a força do peito dizendo que ama ela mais que tudo no mundo. O garoto perturbado coloca a mão por dentro da jaqueta, tomado por um desespero sombrio e sem volta. Ele jura que se ela não for dele, mais ninguém vai sair dali com vida. A arma perigosa agora está apontada bem para a cara da garota assustada e sem defesa no chão. Chorando feito um louco, ele grita os seus votos de casamento bizarros antes de puxar o gatilho. Uma sequência barulhenta de tiros começa e estraçalha as janelas de vidro em milhares de pedacinhos. Uma chuva de cápsulas vazias cai no chão enquanto as duas pistolas soltam fumaça. O atirador fica ofegante tentando recuperar o fôlego enquanto espera a poeira e a fumaça sumirem. O Ryu aparece todo calmo de trás de uma geladeira reforçada que segurou cada um daqueles tiros. A menina apavorada não sofreu nenhum arranhão por causa da velocidade absurda de reação do seu protetor. Sem entender nada, o criminoso encara em choque o assassino lendário que saiu vivo dali. O perseguidor indignado quer saber o motivo do Ryu se jogar na frente de tantos tiros só para salvar uma garota. De repente, uma ideia muito boba e ciumenta passa pela cabeça dele enquanto ele olha para os dois ali juntos. A mente poluída do moleque começa a viajar alto encarando aquela cama cheia de marcas de tiro no quarto bagunçado.
Percebendo a cena, Ryu dá um sorriso debochado e solta uma provocação para deixar o garoto ainda mais inseguro. Morto de ciúmes, o covarde enfurecido aponta a arma de novo e solta um grito de pura loucura. Num movimento rápido demais para acompanhar, a arma modificada é destruída e vira farelo no ar. O criminoso fracassado olha para baixo assustado, vendo o sangue novo começar a manchar o chão. Ele dá um grito agudo de dor desesperador enquanto segura a mão toda ferrada. Ryu chega bem perto e dá um aviso assustador para ele calar a boca se não quiser perder a mão inteira. O Ryu saca uma arma de verdade carregada até a boca com bala letal. Com um olhar frio, o assassino avisa que o próximo disparo não vai ser de borracha. Olhando bem para a boca escura do cano, o perseguidor machucado implora pela vida desesperadamente. Quando Ryu começa a apertar o gatilho, o covarde entra em pânico, dá meia volta e corre desesperado. O assassino lendário só fica olhando o alvo patético fugir enquanto se prepara para ir embora dali também. A rota de fuga maluca do moleque dá direto em uma avenida movimentada cheia de letreiros brilhantes de neon. Uma garota simpática vestida de Mai de gatinho está na calçada tentando chamar clientes para a loja. O criminoso em fuga empurra a coitada da atendente para o lado com brutalidade enquanto corre feito louco. Cansado e sem ar, o perseguidor faz o impossível para tentar escapar do destino dele. Ryu vai logo atrás dele, parecendo uma sombra impossível de despistar no meio de tanta gente. O covarde desesperado começa a esbarrar nas pessoas na rua enquanto perde totalmente a noção das coisas. Bem no meio de um cruzamento gigante da cidade, ele começa a berrar de raiva olhando para o céu. Um moleque surtado grita para todo mundo ouvir que ele é a verdadeira vítima de uma garota cruel. Chorando rios de lágrimas, com a cara machucada, ele tenta conseguir a pena de qualquer pessoa que passe por perto. Observando tudo de longe, o Ryu mexe no celular sem dar a mínima para aquele show dramático do garoto. O assassino lendário olha para o alto encarando um telão digital gigante que fica bem em cima da praça movimentada. Com alguns toques rápidos na tela do celular, o matador ativa a função de espelhar a imagem. Sem fazer ideia da armadilha que o espera, o criminoso continua correndo desesperado pelas ruas. Do nada, o telão de propaganda dá uma piscada e começa a passar o vídeo vergonhoso do perseguidor. O garoto fica de olhos arregalados de pavor quando percebe que a cara dele está passando para a cidade inteira ver. As pessoas na rua param o que estão fazendo para assistir aquela gravação bizarra passando no telão. Todo mundo começa a rir alto e fazer piada daquela confissão ridícula dele no vídeo. Paralisado pela vergonha em público, o perseguidor percebe que a reputação dele já era para sempre. Morrendo de vergonha, o garoto se encolhe todo e grita para a multidão, rindo, que tudo aquilo não passa de um mal-entendido. Ele se vira desesperado para encarar quem o perseguia, tentando salvar o pouco de orgulho que lhe restava na frente de todos. Cai a ficha do criminoso derrotado de que aquele assassino lendário armou todo esse pesadelo público de propósito. O sinal de pedestres pisca verde rapidinho e logo muda para o vermelho, indicando o perigo. Cego de tanta raiva, o garoto desesperado corre direto para o meio do cruzamento perigoso para tentar atacar seu rival. Um barulho horrível de batida ecoa quando um caminhão enorme acerta em cheio o garoto folgado, que voa longe. A galera na rua solta um grito de pavor ao presenciar aquele atropelamento violento bem no meio da avenida. Enquanto o corpo dele fica estirado imóvel no asfalto, o vídeo zoado dele continua passando no telão lá no alto. Uma gritaria danada começa na multidão, com todo mundo querendo saber se o garoto sem noção ainda está vivo. Ryu some no meio da escuridão, pensando que não queria que aquela perseguição terminasse de um jeito tão trágico. Ryu dá uma última olhada enquanto o pessoal chama a ambulância e pensa que no fim o perseguidor teve o que merecia. No dia seguinte, na escola, a fofoca corre solta que o stalker doido do Jang Yeon-su foi atropelado por um caminhão gigante. Os alunos se juntam em volta dos celulares assistindo o vídeo da declaração vergonhosa dele, que viralizou no país inteiro. A galera fica rindo, dizendo que a escola finalmente tem um famoso, enquanto a Yeon só escuta tudo calada. Segurando a cabeça que não para de doer, a garota exausta sente um arrepio bizarro só de lembrar daquilo tudo. Pedaços daquela noite maluca começam a vir na mente dela, mas a única coisa nítida que ela lembra são os seus próprios gritos. Na cabeça dela passa um flash de eletrodomésticos segurando os tiros e a voz tranquila do Ryu Kang-min tentando acalmar ela. Uma sombra misteriosa aparece no canto do quarto para ver se a garota assustada finalmente acordou. Um agente engravatado do governo chega com uma equipe de limpeza para apagar as pistas da cena e também a memória dela.
A Yeon fica meio aérea, se sentindo estranha, tentando juntar as peças daquela noite bizarra. Debaixo dos postes de luz da rua, o Ryu volta do mercado reclamando da vida por ter que se passar por um adolescente de novo. O assassino lendário fica irritado com essa cara de moleque que impede ele de comprar um cigarro em paz nessa nova vida. De repente, um cara de terno alinhado para o assassino no caminho e chama ele pelo seu nome verdadeiro de um jeito assustador. Aquele homem estranho de terno vai chegando perto do Ryu na penumbra de um beco bem silencioso. O recrutador misterioso começa a falar sobre a invasão bizarra do telão digital que parou a cidade na noite anterior. Com um sorrisinho sarcástico e engravatado, entrega um cartão preto bem misterioso elogiando o serviço do garoto. Ele revela que faz parte de uma organização secreta que todo mundo chama apenas de Rede. Ryu fica com aquela cara de paisagem clássica porque já tinha previsto esse rolê todinho. O escândalo gigante envolvendo o alvo dele chamou tanto a atenção que a organização secreta foi obrigada a focar nele. Aquele recrutador todo engomadinho explica que eles estão caçando pessoas especialistas em instaurar o caos. Segurando firme a sacola de compras no meio do beco escuro, nosso protagonista zoeiro ainda faz piada com o próprio visual estiloso. O plano mais comum seria entrar no sindicato por baixo como um peão qualquer e ir subindo de cargo aos poucos. Só que o nosso assassino lendário prefere não perder tempo e já começa a bolar um atalho muito mais rápido para o topo. Ele logo percebe que um recrutador de talentos precisa ter um cargo bem alto dentro da hierarquia da empresa. Ou seja, aquele cara bem ali na frente dele é o passaporte perfeito para chegar direto no chefão. Sem pensar duas vezes, Ryu enfia a mão na sacola de compras e encosta uma arma secreta direto no recrutador, que fica em choque. No interior de uma mansão super tradicional, várias flores exóticas crescem sob uma iluminação quente e luxuosa. Uma loira maravilhosa e extremamente perigosa de vestido preto usa uma tesoura afiada para cortar os ramos com muita elegância. Aquela assassina espetacular segura um hibisco vermelho enquanto reflete sobre o verdadeiro significado oculto da flor. Sentado na janela bem de boa, Ryu quebra todo aquele clima chique contando uma definição bizarra que achou na internet. A expressão linda dela muda na hora para puro ódio e ela bate com força aquela tesoura pesada de aço na mesa. Do nada ela arremessa aquela arma mortal direto na cabeça dele por ele ter invadido sua casa sem permissão. O assassino lendário rebate as lâminas voadoras usando apenas um passaporte e chama a garota pelo codinome de Spadia. Spadia quer saber se já está na hora de Ryu partir para a Coreia do Sul, mas o folgado só pensa em tirar um cochilo antes. O folgado do assassino ainda brinca dizendo que precisava de um colo macio para deitar, mas recebe um fora monumental e frio dela. Deixando de lado essa piadinha sem graça, a mulher maravilhosa exige saber o verdadeiro motivo daquela visita surpresa. O som metálico da tesoura ecoa pelo quarto silencioso enquanto ela corta mais uma flor do caule. Ryu começa a folhear seus novos documentos pensando como assassinos de aluguel sempre ganham nomes falsos para missões importantes. Ele joga aquela papelada na mesa de madeira revelando um detalhe inacreditável escondido naquelas páginas oficiais. Olhando de volta para ele, na página está sua própria foto com o seu nome de batismo verdadeiro, Ryu Kang-min. Nosso protagonista vai tirar satisfação com a parceira sobre essa loucura, mas ela jura que isso é apenas uma prova de respeito. Enquanto observa uma borboleta linda pousar em uma orquídea dourada, ela começa a explicar o tamanho do perigo dessa nova missão. A promessa dela é que se ele eliminar esse único alvo, ele finalmente vai conseguir a tão sonhada aposentadoria com uma vida normal e tranquila. O assassino, que não é bobo nem nada, continua totalmente desconfiado dessa promessa maravilhosa de liberdade total. Ele faz questão de lembrar que todos os seus serviços gigantescos do passado sempre foram pagos com muito dinheiro vivo na mala. Pegando uma rosa vermelha bem vibrante, Ryu questiona por que um alvo qualquer na Coreia valeria a sua liberdade para o resto da vida. Segurando o cabo da flor entre os dentes, Ryu escuta a explicação de que esse prêmio bizarro é uma ordem direta vinda do alto escalão. Ela abre uma gaveta pesada de madeira, decidida a mostrar informações reais e confirmadas em vez de ficar de fofoca. Spadia entrega um documento fresquinho que acabou de chegar pelo fax enquanto Ryu analisa tudo com a maior concentração. A papelada revela que o alvo principal montou uma rede ultra secreta operando diretamente em solo sul-coreano. A primeira missão do cara é se infiltrar em uma escola local para fazer contato com os estudantes que fazem parte do grupo.
Ryu debocha perguntando se querem que ele brinque de casinha com crianças, mas a parceira avisa para ele não subestimar a situação. Ela ergue uma rosa delicadamente e explica que as organizações mais perigosas do mundo costumam esconder suas raízes mais profundas na escuridão. De volta àquela rua mal iluminada, o assassino lendário exige que o agente capturado leve direto para o grande chefe. Ele encosta firme a arma camuflada no corpo do recrutador enquanto encara o sujeito com um olhar totalmente congelante. Mesmo encurralado e engravatado, mantém a pose e diz friamente que é impossível conseguir uma audiência com o líder. Ryu solta um sorriso sinistro quando o refém comete a burrice de dizer que nenhuma ameaça vai funcionar com ele. O assassino impiedoso avisa calmamente que aquilo não é uma ameaça antes de descarregar uma sequência insana de golpes rápidos e silenciosos. O recrutador fica completamente paralisado de pavor, com os óculos brilhando sob a luz fraca daquele beco escuro. Se recuperando do golpe surpreso, o agente olha para o próprio peito e começa a questionar aquela arma de mentira. Ryu segura a pistola com a maior naturalidade do mundo enquanto o recrutador calmo tira uma onda com a cara dele por carregar um brinquedo. Nosso protagonista nem se abala e pergunta como foi que o agente descobriu tão rápido que a arma não era de verdade. Com um sorrisinho metido, o recrutador responde que nenhum estudante de ensino médio comum na Coreia andaria com uma arma de verdade por aí. Ele começa a listar todos os defeitos físicos da réplica, apontando o peso muito leve e aquela pintura barata de plástico. O agente continua seu discurso cheio de marrã sob a luz fria dos postes da rua. Ryu corta o falatório no meio para mandar uma pergunta super séria que muda o rumo da conversa. Dando um passo à frente, o recrutador exige saber na lata qual é o verdadeiro objetivo dele ao tentar se aproximar da rede. Um sussurro repentino deixa Ryu arrepiado, fazendo o garoto reclamar de um jeito bem dramático sobre invasão de espaço pessoal. Ryu rebate irritado, lembrando que foi o próprio recrutador misterioso que resolveu encurralar ele na porta de casa. O recrutador suspeito marca um encontro para as 2 horas da tarde do dia seguinte e depois some na escuridão da cidade. Uma pergunta bizarra e gelada sobre o cheiro de pólvora de verdade destrói completamente a pose de calmo do nosso herói. Uma tensão absurda toma conta do assassino lendário, que começa a se perguntar se seu disfarce perfeito já era. Ao notar um emblema de prata escondido na lapela do terno, ele percebe que aquele cara passa longe de ser um mero vendedor. A ficha cai para Ryu com uma verdade assustadora: o sujeito que está indo embora é na verdade um assassino profissional altamente treinado. O silêncio toma conta de uma sala escura onde rola um esquema de monitoramento secreto no meio da madrugada. Sem que Ryu faça a menor ideia, seu novo uniforme de escola está sendo vigiado por figuras misteriosas de olho em cada passo dele. Monitores táticos brilhando na sala confirmam que o nosso protagonista conseguiu estabelecer o primeiro contato com a rede. Esse sindicato sinistro funciona fazendo lavagem cerebral em jovens para espalhar o caos total pela sociedade. Armas pesadas e fardas táticas por todo lado entregam o tamanho absurdo desse império corrupto e cheio de grana. Um mural de investigação cheio de conexões complexas revela uma teia gigante de segredos escondidos por toda a cidade. O analista misterioso abre um ovinho de brinquedo, revelando a farsa macabra que os inimigos deles prepararam. Dentro daquela casca inofensiva tem uma cápsula escondida que representa o círculo secreto de estudantes. Spade explica que essa turminha de escola na verdade serve de fachada para uma rede criminosa gigantesca. Ela comenta que o sindicato usa menores de idade para passar batido e enganar as autoridades locais sem levantar suspeitas. Um monte de mistérios ainda ronda essa organização perigosa enquanto ela tenta decifrar o que eles realmente são. Esse bando sinistro pode muito bem ser a lendária facção Batala da Coreia agindo na surdina. A loira linda fica impressionada com a rapidez que Ryu chamou a atenção deles, mas ele discorda totalmente, dizendo que demorou demais. Várias linhas vermelhas vão se cruzando no mural enquanto os agentes secretos juntam cada pedacinho de informação confidencial. Mesmo com tantas análises e teorias, os investigadores continuam totalmente sem rumo e no escuro. Uma silhueta misteriosa e sem rosto marca o lugar do líder intocável bem no centro de toda essa conspiração gigante. Vários caminhos investigados dão em becos sem saída, deixando a equipe muito longe de conseguir resolver o caso. A mente brilhante e misteriosa por trás de toda essa organização finalmente ganha um nome: Lee-san. Ryu saca que vai precisar acelerar o passo com urgência se quiser fazer esse chefe misterioso sair da toca.
O assassino impiedoso fica brincando com um bonequinho enquanto reflete sobre a enrascada em que se enfiou. Ele fica bolado porque o seu melhor informante acabou sendo atropelado antes de abrir o bico sobre os segredos mais valiosos. No coração da cidade, um hospital universitário gigante virou o esconderijo temporário do alvo todo machucado. Os jornais locais não param de falar sobre o ataque hacker bizarro que invadiu os painéis digitais da cidade e deixou todo mundo em choque. O apresentador do jornal revela que as investigações da polícia travaram completamente na busca por esse hacker genial. Todo enfaixado e usando um colar cervical, um capanga começa a berrar revoltado com a incompetência da polícia. Preso na cama do hospital, o gangster reclama sem parar de estar ali vegetando por culpa daquela maldita transmissão hacker. Um médico bem calmo que ajusta o soro do paciente comenta como toda essa confusão na verdade é fascinante. O paciente irritado responde gritando que não faz a menor ideia do motivo de um hacker doido ter aprontado uma palhaçada dessas. Suando frio com a cara toda machucada, o gangster revela em pânico que o sujeito que o atacou estava armado de verdade. A revelação bombástica de uma arma de verdade circulando pela cidade deixa um clima de desconfiança pesado no quarto. Um sorrisinho bem macabro começa a surgir de leve no rosto do médico ao ouvir aquela novidade. Chegando bem perto, o doutor misterioso zomba do capanga perguntando de deboche se ele realmente sabe de alguma coisa útil. Ele enfia a mão no jaleco sem fazer barulho e puxa uma seringa cheia de um líquido vermelho misterioso. Sem pensar duas vezes, ele aplica aquela substância mortal direto na mangueira do soro. Com o rosto coberto por sombras sinistras, ele avisa friamente que o tempo do alvo acabou de esgotar. O paciente indefeso grita de volta sem ter a menor noção do perigo mortal que está prestes a acontecer ali. O capanga ferido finalmente desconfia e pergunta se aquele cara é mesmo um médico de verdade. O veneno vermelho se espalha rápido pela bolsa de soro enquanto o desespero bate forte na vítima em pânico. O silêncio toma conta daquele quarto de hospital enquanto a luz da tarde entra suavemente pela janela. Olhando de cima para sua vítima, o impostor avisa calmamente que um escândalo gigantesco está prestes a estourar. Ele deixa a seringa usada em cima da mesa com todo o cuidado do mundo para forjar uma overdose trágica da própria equipe médica. Ajustando a velocidade do soro com um sorriso super sádico, ele termina de montar a sua história perfeita para escapar sem pistas. O gangster imobilizado na cama olha para o soro em pânico absoluto, percebendo que aquela dose mortal já está correndo pelas suas veias. O cara acorda no maior desespero e tenta dar no pé, mas o barulho pesado das algemas de ferro prendendo ele acaba com os planos dele. Todo machucado, o bandido começa a se debater igual um louco, querendo saber o motivo daquele médico misterioso estar atrás dele. Com um sorriso bizarro no rosto, o falso médico percebe que esqueceu de se apresentar direito para a vítima que está quase morrendo. Do nada ele conta que na verdade trabalha para a mesma facção que contratou aquele capanga para fazer o serviço sujo. Mostrando um broche de prata bem conhecido, o assassino misterioso revela orgulhoso que faz parte da terrível organização chamada Network. O veneno fortíssimo começa a fazer efeito rápido e o sangue começa a escorrer pelos olhos e pelo nariz do gangster totalmente indefeso. O corpo dele começa a tremer inteiro enquanto aquela substância mortal vai destruindo tudo por dentro de um jeito bizarro. A mão dele para de tremer de vez e o assassino frio fica ali admirando a perfeição daquele serviço silencioso. O sol brilha forte no meio daquela cidade barulhenta sem ninguém desconfiar que um perigo gigante está prestes a acabar com a paz de todo mundo. Rio está sozinho no meio da rua vazia segurando aquele cartão preto sem entender o motivo do atraso do contato dele. Um moleque cansado vestindo um moletom bege básico chega correndo do nada e pede desculpas por demorar tanto. O garoto diz que se chama Wi-Fi e o Rio já manda aquele sermão gelado sobre a importância de chegar no horário combinado. Desconfiado, nosso protagonista quer saber por que mandaram um estudante qualquer em vez daquele recrutador chique de sempre. Cheio de marrão, o moleque aperta o botão do controle e faz aparecer uma máquina branca gigantesca e extremamente luxuosa. O assassino lendário fica totalmente sem reação olhando para aquela nave que deve custar uma verdadeira fortuna. Perdendo totalmente a postura, o Rio começa a lamber o símbolo de prata no capô do carro, dizendo que aquele é o verdadeiro gosto do sucesso. Aquela máquina voa pela estrada enquanto o nosso protagonista, que costuma ser super sério, começa a gritar de tanta felicidade. Rio fica maravilhado com a potência absurda daquele motor turbo enquanto o parceiro dele quase morre de infarto no banco do carona.
O carrão de luxo rasga a pista em direção a Vazionga numa velocidade totalmente perigosa e sem noção nenhuma. Totalmente insano, nosso protagonista dá risada de tudo dizendo que uma batidinha de leve não vai matar ninguém. Suando frio de tanto pavor, o passageiro tenta convencer ele de que aquela velocidade vai mandar os dois direto para o além. O Wi-Fi começa a dar detalhes bizarros de um acidente terrível envolvendo capotamento, asfalto quente e pneus de caminhão vindo na direção deles. Ryu escuta aquela descrição macabra sem esboçar nenhuma reação e pergunta se o motorista tem alguma obsessão estranha com a morte. Com um sorriso bem frio, o jovem motorista manda um papo misterioso dizendo que o passageiro dele deveria entender muito bem sobre o assunto morte. Um clima super pesado toma conta do carro de luxo e o lendário assassino fica completamente paralisado de repente. Ryu tenta disfarçar dando aquela risadinha forçada, mas a atuação dele é tão ruim que não engana ninguém ali dentro. O motorista acha graça da situação e comenta que o assassino mais perigoso do mundo é um ator bem pior do que ele imaginava. Sem a menor cerimônia, o moleque joga a verdade na mesa, chamando nosso herói pelo codinome de Spade A. O assassino lendário fica em choque total ao ver o seu maior segredo ser revelado assim do nada em questão de segundos. Com os olhos arregalados, o instinto de sobrevivência dele entra em ação sem conseguir acreditar no que acabou de escutar. Um relógio digital brilha no pulso do motorista enquanto ele decide que chegou a hora de se apresentar de verdade para o parceiro de viagem. Ele estende a mão e solta aquela bomba dizendo que na verdade ele é o alvo exato que o Ryu estava procurando esse tempo todo. Um olhar vermelho e sinistro revela o rosto do grande chefe por trás de toda a network, conhecido como Lee-san.